Olá, tudo bem? Tenho certeza que você estava procurando isso. Como escrever uma tese? Essa pergunta tem tirado seu sono, não é verdade? O meu nome é Luiz Mário e eu vou te dar algumas dicas para que você possa utilizar no momento de escrever a sua tese, no momento de criar a sua dissertação. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa a se dizer é que essa temática, o como escrever uma tese, não é muito recorrente. A gente não acha grandes conteúdos de profundidade que tratem desse assunto, tanto no ambiente nacional quanto internacional. A gente não acha, de fato, não é uma temática muito explorada pelos especialistas. Vai saber por quê. Uma segunda questão muito importante, que eu acho até bem curiosa com os meus alunos, é que o processo da escrita de uma tese, sobretudo de uma tese, a dissertação também acontece, mas a tese, por ser um processo um pouco mais longo, que parece que você está entrando num caminho místico, Parece que você tem que descobrir o segredo da rosa mística por conta própria para conseguir escrever sua tese, porque quase nada é passado, quase nada é trazido para você para que você entenda o que está fazendo, entenda o processo de escrita. E isso acaba deixando o aluno um pouco isolado, Ele se sente só, Muitas pessoas, muitos pós-graduandos relatam isso, Essa solidão da pesquisa, essa solidão na hora de escrever. Ora, nem sempre o seu orientador tem tempo suficiente de atender todos os seus orientandos. A gente sabe que não é fácil essa tarefa também. E o aluno acaba ficando um pouco isolado, um pouco sem chão, sem ideias, para que ele possa superar aquele momento, ou que ele possa começar a escrever definitivamente o seu trabalho, a sua tese, a sua dissertação. Beleza? Então, assim, a gente vai desmistificar um pouco isso. Se de um lado a gente não tem trabalhos que tratem disso, especialistas aqui no YouTube, que tratem dessa situação, dessa questão tão complexa que é o processo da escrita de uma tese. Por outro, a gente tem um agravante, que é essa espécie de misticismo que envolve o processo de escrita, como se fosse um processo que você não pudesse se programar, se organizar para que isso acontecesse da melhor maneira possível. Tudo bem? Essa pouca literatura, é óbvio que às vezes você encontra livros que tratam, que se referem aí ao processo de escrita, mas vamos lá, gente. Você já tem que ler aí uma infinidade de material, de textos, artigos, em várias línguas, muitas vezes, que se referem diretamente às disciplinas que você está fazendo no mestrado ou no doutorado, ou até mesmo o material que você precisa estudar, que você precisa analisar, suas fontes, por exemplo, e você ainda vai ter que ler um livro que fale como escrever uma tese. Não é muito lógico, nesse processo, mas tudo bem. Mas se assim ainda tivesse, se assim ainda fosse, a gente ainda poderia dizer, ok, li ali um texto, fiz uma disciplina com relação a isso e tenho agora noções claras de como escrever uma tese. Mas nem isso a gente tem. Essa que é a verdade, Pouquíssimos trabalhos, pouquíssimos especialistas tratam disso. Tem ainda essa mística, que envolve o processo de uma escrita de tese, e pouco trabalho, pouco material, pouca literatura com relação a isso. Essa que é a realidade. Tudo bem? Então vamos ali a alguns conhecimentos preliminares. Em primeiro lugar, ninguém te disse, mas é verdade, você tem que se tornar um escritor. Muitas vezes o aluno entra ali no mestrado, no doutorado, está na sala de aula e ele não percebe isso. Ninguém fala isso para ele. Pelo menos não fale diretamente que ele vai se transformar que ele tem que necessariamente se transformar no escritor. Ora, ao final de 2 ou 4 anos, dependendo se é mestrado ou doutorado, você tem que entregar um livro, não é verdade? A sua dissertação ou a sua tese. E isso é trabalho para um escritor. Tudo bem? Então você tem que se transformar no escritor. A notícia boa é que existe uma técnica, ou pelo menos algumas técnicas para desenvolver a sua escrita, para desbloquear a sua escrita. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui. Dentro dessa lógica, eu preciso primeiro
desenhar para vocês, ilustrar para vocês aqui de como o nosso conhecimento funciona. Né? O nosso conhecimento ele se apresenta de forma diluída, né? Multidimensional, sem ser linear. Ou seja, vou dar um exemplo aqui, né? Eu como historiador, o exemplo da independência do Brasil, suponhamos, eu domino bem os antecedentes ali, e quando eu digo os antecedentes eu posso recuar lá a 1808, com a vinda da família real para o Brasil, domino ali aquele processo de ganho de importância, digamos assim, que o Brasil vai passar a ter com relação a Portugal, chegando ali nos dias finais, digamos assim, da nossa colônia até o grito da independência, eu já não domino tanto, eu não sei exatamente os detalhes, eu não sei com quem Dom Pedro estava, com quem Dom Pedro conversou, e num segundo momento, pós-independência, eu já domino perfeitamente a ideia da construção do ser brasileiro, essa ideia mais cultural, ligada à política também, mas, enfim, perceba que se, num primeiro momento, com relação ao tema da independência, eu domino X, no segundo momento, que são os momentos finais da colônia, eu domino menos X, e num terceiro momento, que é o momento já da consolidação da independência do Brasil e do ser brasileiro, da busca da nacionalidade, eu já domino 2X. Ou seja, eu não tenho um conhecimento linear, né? O meu conhecimento se apresenta de uma forma diluída dentro desse campo etéreo, né? As minhas ideias, elas não têm ali uma forma, digamos, racional de se apresentar. E qual que é a grande questão? A questão é, se eu estiver escrevendo, se a minha tese, se minha dissertação for com relação à independência do Brasil, eu preciso apresentar os meus conhecimentos de uma maneira linear, né? De uma forma bidimensional no papel. É assim que se apresenta uma tese, é assim que se apresenta uma dissertação. Ou seja, não adianta eu conhecer determinados processos históricos e não conhecer outros e achar que eu posso passar isso para o papel. Né? Vai ficar um discurso ilógico, não vai ter uma linearidade, a gente vai perder uma racionalidade na hora de escrever. Então essa que é a grande questão. Muitas vezes a gente não percebe que esse processo de transformar um conhecimento que está diluído e que se apresenta de forma multidimensional para aquilo que deve ser linear e bidimensional, esse processo é exatamente um processo em que o aluno acaba bloqueando. Né? Então é importante você ter isso em mente, saber que o nosso conhecimento está ali diluído e a hora que eu preciso apresentar ele no papel, eu tenho que passar esse conhecimento de forma linear e bidimensional. Tudo bem? Então, isso é só para que a gente comece a desmistificar esse processo da escrita. Ok? Mas vamos lá. Então, como começar? Né? De que forma qual é o meu primeiro passo no processo de escrita de uma tese? O que eu devo fazer inicialmente, professor? Bom, a minha recomendação para os meus alunos é sempre a mesma. Comece do começo, obviamente. Comece da introdução. A introdução é que vai dar esse início linear, né? A introdução é que vai fazer o primeiro traço, o primeiro ponto dessa narrativa que vai se alongar aí por 200, 300, 400 páginas logo a seguir. Detalhe muito importante, muitos já ouviram falar isso. A introdução é a última coisa que se faz num texto. Eu não concordo. Eu não ensino assim para os meus alunos. Por quê? Por uma questão óbvia. É preciso que você dê uma forma linear ao seu texto. É preciso que você comece de um início plausível, onde os fatos vão se desencadeando e a narrativa vai seguindo, vai ganhando corpo até que você atinja o final, uma conclusão, né? Óbvio, é esse o processo de escrita de uma tese, de uma dissertação. E nesse meio tempo, você defende a sua ideia, a sua grande tese. Bom, mas concordo quando
quando alguns dizem, mas eu retoquei a minha introdução até o final da minha escrita. Isso é verdade. Assim como qualquer outra parte do texto, a introdução também pode ser retocada, mexida ao final do texto. Mas não se esqueça disso. Comece pela introdução, tá? Comece logo por um texto que vai te trazer um roteiro, um texto simples. A gente não está falando de nada muito complexo. É um texto simples que indique um roteiro, que indique um caminho a se seguir. Tudo bem? Dentro dessa introdução, obviamente, temas gerais relacionados com o seu tema, né, devem aparecer, assim como temas específicos ligados ao seu tema. Tá? Então o seu tema não está solto no universo. O seu tema ele deve aparecer dentro dessa introdução, ainda simples, ainda bem rudimentar, uma espécie de roteiro, deve aparecer inserida dentro de uma generalidade, né, de temas mais gerais, e também compartilhando com temas mais específicos. Tudo bem? Uma outra dica muito importante com relação a isso é para que você não se preocupe em escrever o texto já completo, né? Com início, meio e fim. Não. A minha dica faça tópicos, escreva em tópicos. Por quê? Porque os tópicos, imagine, os tópicos serão as estruturas desse seu edifício, né? A tese é como se fosse um edifício a ser construído. E os tópicos são ali as fundações, né? Então comece por tópicos, elabore tópicos, pense nesses tópicos e a correlação que eles têm com outros tópicos. Faça isso, né? Então você vai ter aí uma introdução, né, que segue uma linha lógica de raciocínio, né? Simples ainda, uma espécie de roteiro mesmo, onde as suas ideias comungue com ideias mais gerais, com temas mais gerais e temas mais específicos. Isso tudo em tópicos. Feito isso, a gente parte para o sumário. O sumário eu gosto de chamar de mapa. É uma espécie de mapa mental, né? É uma representação da realidade. Que realidade? A sua tese, né? Então o seu sumário é um mapa, é onde você coloca ali as suas informações, que você faz representações desse universo, desse mundo real que vai ser escrita do seu texto, tá? Então, por enquanto, você ainda não tem um mundo real, você ainda não tem um texto produzido, mas você tem um mapa. Então, elabore esse mapa, né? Esse mapa deve conter capítulos e subcapítulos. Os capítulos, se a gente for fazer uma analogia aí, com as árvores, os capítulos são troncos, são segmentos de textos, indicações de escrita, né? Mais gerais, mais amplas. E os subcapítulos seriam os galhos, são mais ramificados, são ramificações desse grande tronco, né? Desses troncos, melhor dizendo. E essas ramificações, obviamente, são mais específicas, né? Feito esse sumário, que eu estou chamando aqui de mapa, porque vai fazer uma representação desse material, dessa sua proposta, dessa sua ideia, que é a construção da tese, você tem os capítulos e os subcapítulos, né? Capítulos pensados enquanto troncos maiores, e subcapítulos pensados enquanto galhos, ramificações menores, que indiquem o caminho. Feito isso, é preciso fazer um exercício holístico. É preciso entender o seu trabalho como um todo, tá? Esse processo de se deslocar um pouco, analisar o seu texto, analisar a sua obra e perceber, ter uma visão mais geral do todo, de como a sua pesquisa se insere nesse todo, é de fato muito importante nesse momento. Tá bom? Bem, vamos parar por aqui. Quem quiser saber um pouquinho mais, é só entrar em contato aí com a Coach Escrita. O meu WhatsApp está na tela, assim como o site da empresa. E quem quiser saber um pouquinho mais, é só entrar em contato. Eu terei o maior prazer
em falar com vocês, a gente pode agendar aí um horário e vamos seguir. E fique atento, subscreva aí embaixo aí no meu canal. A gente está começando agora, né? Mas subscreva aí para que a gente possa ganhar fôlego e colocar mais conteúdo aqui, mais indicações. Nosso próximo encontro logo estará no ar, tá bem? Um grande abraço a todos.